35, Marcos capítulo 4, versículo 35. Enquanto você encontra na Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Pastor Marlon, pastora Rosângela, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. São amigos que Deus colocou na minha vida, e vocês são bênção na minha vida, vocês são bênção. A irmã Maria Priscila, irmão, eu estava numa luta ali, o nome da irmã é Márcia Maria. Eu vou chutar assim, Maria, acertei, glória a Deus. Obrigado pelo convite, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Minha esposa, ela não conseguiu vir neste dia, está em casa cuidando do baby. O profeta decidiu passar a noite toda acordado, irmão. Ele falou, essa noite eu vou fazer oração na madrugada. Dormia por nada. O zoião desperta assim, ó. E o Senhor estava ministrando dele, porque é um menino que não dormia, meu Deus. Mas ela ficou em casa descansando, mas ela está intercedendo por nós. E eu creio que vai ser bênção que o Senhor vai continuar fazendo sobre nós nesta manhã. Eu tinha 2 ministrações, pastor Marlon. Eu estava meditando e falou, Senhor, e agora? É só aquela. E Marcos capítulo 4, versículo 35, veio muito forte no meu coração. E os louvores combinaram exatamente com tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nesta manhã. Então eu acredito que o Senhor vai continuar falando. Quem encontrou, diga amém. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E ele levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode se assentar glorificando o nome de Jesus? Eu prometo que eu não vou demorar, mas eu vou ser objetivo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Este texto, irmãos, é um texto muito conhecido entre nós, pastores, teólogos, pregadores, ou você que medita na Bíblia também. É um texto que nos traz riquezas, revelações aos nossos corações, riquezas, aplicações sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós meditamos sobre o Evangelho, sobre as parábolas, sobre situações que o nosso Senhor Jesus passou nesta vida, é quase praticamente impossível o Espírito Santo não ministrar dentro de nós algum grande ensinamento. Quando nós meditamos nessa mensagem, é uma mensagem muito conhecida no nosso meio, os discípulos, no barco, tempestade. É uma mensagem muito rica, que nos traz muitas revelações. Nós sabemos que nesta mensagem existe personagens, discípulos, Jesus, tempestades, aflições, problemas. Nos traz muitos exemplos que nós podemos, na verdade, tirar muitas riquezas dentro desse texto. Se eu sentar com vocês, o Senhor talvez vai ministrar em vocês algo que o Senhor não ministrou em mim, porque o Evangelho é assim, aquilo que eu não tenho, o meu irmão tem, aquilo que o meu irmão tem, o outro não tem, e assim a gente se completa. As revelações que o Senhor entrega para você,
talvez é diferente que Deus entrega para mim, mas eu e você junto formamos o corpo de Cristo, glorificamos o nome de Jesus por causa disso. Nós vemos que em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus já havia pregado o dia inteiro junto com seus discípulos. Eles estavam cansados, mas existia ainda uma obra para ser feita. Jesus então decide, de uma maneira, dar uma ordem para os discípulos. Eles estão cansados, eles querem parar, eles estão frustrados, eles estão... a única coisa que eles querem, na verdade, é pegar sua coberta, pegar seu travesseiro, colocar uma Netflix para assistir e dormir. Mas existe uma obra ainda que não pode ser parada. Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: vão para o outro lado do lago. Existe uma ordem: entrem no barco e vão até o outro lado do lago. O interessante aqui é que Jesus, em nenhum momento, ele explica a totalidade daquilo que ele ia fazer do outro lado. Jesus, em nenhum momento, olha para os discípulos e diz: entrem no barco, vamos atravessar o mar, vamos parar em lugar tal, vamos sair em lugar tal e vamos alcançar tal pessoa. Não, Jesus não fala isso com os discípulos. Jesus ele não revela a totalidade daquilo que ele tem para fazer do outro lado. A única coisa que ele queria dos discípulos era obediência, mesmo que os discípulos não estão entendendo e não sabendo como é que, para onde que a gente vai, o que nós vamos fazer, para onde que a gente vai chegar, o porquê que o Senhor está me mandando. Não, Jesus não revela isso, mas não importa se Jesus revelou ou não. O que importa é que os discípulos precisam obedecer a totalidade da obediência ao Senhor. Jesus não revelou aqui o que aconteceria do outro lado, mas existe uma ordem: entre no barco e vá. Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o para quê, eu não sei o porquê, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor está mandando, eu preciso ir. Se o Senhor está mandando, eu preciso obedecer ao Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, vamos ser realistas, o Senhor não vai nos revelar a total promessa que Ele tem para nós. Não vai vir um profeta e vai dizer: daqui a tempo você vai viver isso. Não, o Senhor Ele não vai revelar o processo, mas Ele revela o destino, e é só isso que você precisa. Você não precisa saber do processo, tu não precisa saber o que Deus vai fazer, tu só precisa confiar na promessa que Ele liberou sobre a tua vida. E é isso que vai acontecer com os discípulos. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o destino, eu não sei o porquê, o motivo que Deus me manda ir para o outro lado, mesmo eu cansado, mesmo eu querendo parar, mesmo eu desistir, mesmo eu querendo parar, Ele ainda fala para eu continuar. Eu não sei o porquê, mas se Ele está mandando eu ir, eu preciso ir segundo a mensagem e a palavra dEle. E é isso que diferencia pessoas que decidem obedecer a Deus. Eu não sei para quê, eu não sei porquê, eu não sei da onde, eu não sei nenhum motivo, mas eu sei que Ele está falando, então eu vou obedecer o que Ele está me mandando fazer. Aleluia. Quantas vezes na Bíblia nós vamos ver exemplos de homens que não souberam para onde iam, mas eles tinham uma palavra liberada do céu. A única coisa que você precisa, meu amado, não é saber para onde que você vai, mas é quem está te enviando. É isso que importa. Não importa para onde que eu estou indo, o que importa é quem é o Deus que está me enviando. Será que é o diabo? Então eu não vou. Será que é os homens? Então eu não vou. Se é Deus que está mandando, então não importa para onde eu estou indo, o que importa é quem está me enviando. O Senhor Ele vai fazer a mesma coisa com o seu servo Abraão. Abraão, eu tenho uma promessa sobre a tua vida, e eu tenho algo para fazer na tua vida. Tu serás pai de nações e tu serás uma bênção. Mas Abraão, entenda, primeiro eu preciso que você obedeça a minha ordem. Sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Perceba que Abraão não sabe qual é a terra. Perceba que Abraão não tem um nome, não tem um local, não tem um horário, não tem um endereço, não tem a rua, mas tem uma palavra. Abraão não sabe para onde que ele vai. É aí que Deus trabalha a fé de Abraão. Abraão, o que eu estou te provando é: será que a tua fé está
na tua capacidade humana de fazer aquilo que você quer? Ou será que tua fé está baseada na minha palavra, ao ponto de você não ter clareza da tua frente, não ter clareza do teu caminho, não ter clareza do destino que você está indo, mas você ter clareza do Deus que pega você pelas mãos e te guia para o caminho do destino final que Ele... O que Deus está falando com algumas pessoas aqui, a primeira palavra que eu quero liberar sobre você, é que você não precisa ter a totalidade do endereço, do local, você só precisa confiar, naquilo que Deus falou a teu respeito. Como assim, James? Me dá mais clareza. Tu não precisa saber como Deus vai fazer, tu só precisa ter a certeza que Ele vai fazer. Se Ele me chamou para pregar, eu não sei como, mas eu sei que um dia eu vou pregar. Se Ele me chamou para ir para as nações, eu não sei como, não tenho nem documento, não tem problema. Se Ele te disse, Ele vai fazer. Você não precisa saber como, você só precisa ter a certeza da promessa que Ele liberou sobre a tua vida. E é isso que faz ter a certeza que eu vou viver as promessas, porque não é sobre minha capacidade humana, não é sobre o quanto que eu prego, o quanto que eu falo, não é sobre meus estudos, não é sobre o quanto que eu me dedico, mas é o quanto que eu confio no Deus que me deu a promessa. Os discípulos não tinham a certeza, mas tinham uma promessa. Tu não precisa mais de nada, somente uma promessa. Tu não precisa da certeza do homem, tu precisa da certeza de Deus. Tu não precisa da porta do homem, tu precisa da porta de Deus, porque a porta que Ele fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Se Ele falou que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele falou que você vai passear pelo caminho, Ele vai fazer passear. Se Ele falou que Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não depende do homem para mudar o cenário, não depende de pessoas para mudar o cenário. Ele só depende da tua fé para crer na promessa de... Tem como você levantar a mão e glorificar o nome de Jesus, porque é Ele que vai realizar a promessa sobre você. Se alguém aumentar o meu retorno aqui, eu pago a cantina. Oh glória, aleluia. Escute, quantas vezes nas nossas vidas nós não temos a certeza do meu amanhã? Como será? O que eu vou viver? Quantas pessoas vieram debaixo de uma promessa para os Estados Unidos? Senhor, eu vim porque o Senhor me mandou, mas e agora? Estou sem amigos, estou sem ninguém, os meus pais estão no Brasil. O que eu vou viver? Como é que eu vou passar essa vida? Como é que eu vou sustentar a minha casa? Irmão, a única coisa que você precisa ter a certeza é que Deus está no negócio. Se Deus estiver no negócio, fica tranquilo. Mesmo que você passe pelos problemas da vida, Ele vai estar contigo, porque é o Deus que te prometeu. A ordem é: entre no barco e vão até o outro lado do lago. Jesus entra no barco junto com eles, e conforme eles estão caminhando, a Bíblia diz que no meio da jornada, no meio do caminho, uma tempestade vai se levantar. Olha que interessante, a gente já viu vários pregadores falando dessa mensagem, e é muito linda, que no meio do caminho uma tempestade vai se levantar. Só que Jesus, Ele sabia que a tempestade iria vir, só que Ele não notifica, e Ele não fala com os discípulos que a tempestade viria. Por que não, Senhor? Jesus poderia muito bem alertar os discípulos: olha, nós vamos entrar no barco, no meio do caminho virá uma tempestade, mas fica tranquilo, a tempestade não vai matar vocês. Vocês vão ficar com medo, vão desesperar, mas no final vai ter vitória. O Senhor em nenhum momento Ele avisa para os discípulos que viria uma tempestade. A pergunta que não quer calar: os discípulos estão no barco que Jesus está, os discípulos estão no endereço que Jesus mandou eles ir, os discípulos estão debaixo de uma ordem. Então por que a tempestade se levanta, se eles estão na boa e agradável vontade do Senhor?
Qual que é a pergunta? Como que nós podemos explicar o porquê que eu estou passando por crise, o porquê que eu estou passando por dificuldades, se eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer? A resposta está aqui, é que servir a Cristo não significa que você não vai passar por tempestade e problema, mas servir a Cristo é ter a certeza de que mesmo que você passe, Ele vai estar do teu lado para te dar vitória. A diferença de quem serve a Deus, de quem não serve a Deus, é que no final da história, quem não serve a Deus ainda vai enfrentar a morte, mas quem serve ao Senhor e adora ao Senhor, mesmo que passe pelos problemas da vida, no final da história vai declarar a vitória. A diferença é que no final da história não existe uma escapatória para quem não serve a Deus. E a diferença para nós é que mesmo que a gente passe por tribulações, existe um Pai que vai nos chamar pelo nosso nome e vai decretar vitória sobre as nossas vidas. Ele não nos aluna de problemas, mas Ele não nos abandona no meio do problema. Não. Existem momentos que o Senhor vai permitir você passar por momentos difíceis, mas isso não significa que Ele não vai estar lá nos momentos difíceis da tua vida. Porque a nossa ideia é: se eu estou debaixo da vontade de Deus, se eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, então não tenho por que eu passar por problemas. Não, Deus nunca prometeu que você não passaria por problemas. Na verdade, Ele disse que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. O Senhor também disse que no mundo tereis aflições, mas Ele também disse: tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Ele nunca prometeu que você não vai passar por problemas financeiros, Ele nunca prometeu que você não vai passar por problemas familiares, Ele nunca prometeu que você não vai ver amigos te abandonando, pessoas te traindo. Não, Ele nunca prometeu isso, mas Ele prometeu que por onde você passar, Ele vai estar contigo. Seja no deserto, Ele vai estar lá, seja no vale, Ele vai estar lá, seja na tempestade, Ele vai estar. Eu estou fraco, mas Ele me fortalece. Eu estou desanimado, mas Ele me anima. Eu estou triste, mas Ele traz alegria. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois Ele está comigo. Tem como você glorificar o Senhor, porque você já era para estar morto há muito tempo, mas quando a morte tentou te encontrar, a vida te encontrou primeiro. Olha para a tua história, quantos problemas você passou, mas você está no domingo de manhã na Shalom, adorando e glorificando o nome dEle. Quantas emboscadas o diabo já preparou para você, quantas vezes o diabo já tentou te matar no trânsito, mas em todo momento o Senhor te deu livramento e não te deixou morrer neste. James, e como é que eu tenho certeza que eu vou dar vitória? É quando você tem certeza que você está debaixo da obediência do Senhor. Porque entenda uma coisa: existem dois tipos de tempestades: a tempestade da obediência e a tempestade da desobediência. Esse texto é semelhante à história de Jonas. Jonas vai passar por algo semelhante a isso. Jonas, ele está num barco, indo para um destino, e a tempestade se levanta. Só que a diferença é que a tempestade de Jonas era uma tempestade de desobediência. Por que, James? Porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. E não tem como fugir da presença de Deus quando um dia você já é marcado pela presença de Deus. Não tem como. A tempestade só piorava. Enquanto Jonas não se posicionava, a tempestade só piorava. Porque existem tempestades que só vão piorar até você tomar jeito e fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Agora escute, a diferença aqui entre a tempestade de Jonas e a tempestade dos discípulos é a obediência e a desobediência. Para Jonas, na desobediência, pastor Marlon, Deus não iria fazer nada, porque para a tempestade se acalmar, Jonas teria que tomar uma atitude.
Então isso significa que o único jeito e a única forma dessa tempestade parar é Jonas tomando uma atitude, é o homem resolvendo, é o homem tomando uma decisão, é o homem fazendo alguma coisa, é o homem mudando o cenário, é o homem tentando fazer. A única forma da tempestade, da desobediência parar é quando o homem age e faz alguma coisa. Agora, a única forma da tempestade, da obediência parar, o homem não precisa botar a mão, porque se ele está debaixo da obediência, o próprio Deus se responsabiliza de acalmar essa tempestade. O próprio Deus se responsabiliza de parar essa tempestade. A pergunta é: qual tipo de tempestade que você está vivendo? Se você está vivendo na desobediência, está na hora de você voltar para a presença, está na hora de você se arrepender. Mas se você está na presença, se você está no barco da obediência, fica tranquilo, porque logo logo Ele aparece para resolver o teu problema, logo logo Ele aparece para te dar vitória. Quando a Bíblia fala para nós renovarmos a nossa mente, para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas das vezes quando pensamos isso, nossa mente automaticamente pensa que só virá vitória, só virá bênção, só virá coisas boas. Não, muitas das vezes, quando você está no centro da vontade de Deus, vai vir acompanhado com tempestade, com dificuldade e com problema. Mas a pergunta que não quer calar: por que eu estou no centro da vontade de Deus, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e eu estou passando por problemas e dificuldades? É porque, entenda, ninguém cresce enquanto não passa por problemas na vida. Ninguém cresce quando está passando por coisas fáceis. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas quando a gente está passando por dificuldades, é assim que a gente desce na oração mesmo. É nesse momento que a gente clama, né? Nesse momento, eu não sei você, mas os meus maiores ensinamentos foram nos meus maiores desertos da vida. Deus me levantou com muita, com sabedoria, depois que eu passei por um vale muito tremendo na minha vida. Porque entenda, Deus, Ele não cria filhos mimados. Se você é mimado, desculpa, Deus não tem compromisso com filho mimado. Deus, Ele não tem como usar filho mimado. Não, filho mimado é o que? Machuca e o pai já vai já vai ali logo atender. O filho mimado já vai e o pai já faz tudo aquilo que ele quer. Não, Deus não cria filhos mimados. Deus cria guerreiros e guerreiras para a obra dele. E como é que Deus cria? Como é que Deus forma guerreiros? Deus somente forma guerreiros no momento de dificuldade. É por isso que quando estamos no centro da vontade de Deus, nós passamos por problemas, porque é no meio do problema que Ele nos fortalece, é no meio do problema que Ele nos ensina, é no meio do problema que Ele nos amadurece, é no meio do problema que Ele nos dá sabedoria. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa: para de reclamar do deserto, da dificuldade, e agradece, porque Ele está te fortalecendo no meio no meio da tempestade. Não é motivo de murmurar, mas é motivo de agradecer. Obrigado por essa tempestade, Senhor, porque eu sei que eu choro hoje, mas amanhã eu vou entender o porquê eu passei por essa tempestade. Eu lembro ano passado que o Senhor falou bem assim comigo: vou te dar maturidade. Vou te dar maturidade. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vai vir um anjo assim do céu, ó, abrir um livro, vai me dar maturidade. Oh, glória. Oh, meu Deus do céu. Vou te dar maturidade. Amém, Senhor. Este ano, irmão, passou mal. Se eu não fosse pro monte, cara, eu estava morto. Esse ano foi um ano de muitos desafios para mim. Meu filho veio, muita alegria, pastor. Só que o desespero bateu também. Como é que eu vou sustentar minha casa? Oh, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Só que eu entendi que no meio da crise, o Senhor está me amadurecendo.
da forma que Ele disse que Ele ia me amadurecer, porque é necessário. Tem coisa que você passa que é necessário você passar. Não reclame dos problemas, não reclame das dificuldades, não reclama dos vales que você passa. Existe algo que o Senhor quer te ensinar no meio deste problema. Existe algo que o Senhor quer te ensinar no meio deste vale. A pergunta que você tem que fazer para Jesus é: por que? Não é por que, Jesus, eu estou passando. A pergunta que você tem que fazer é: para que eu estou passando por essa tempestade? Qual que é o teu ensinamento? O que o Senhor quer me ensinar? Será que o Senhor quer me dar sabedoria? Será que o Senhor quer me ensinar a ser um pai? Será que o Senhor quer me ensinar a ser uma mãe? Será que o Senhor quer me ensinar a ser um servo? O que o Senhor está querendo me ensinar no meio dessa? Porque entenda, Deus não desperdiça dor de filho em vão. Não, todas as vezes que Deus permite você sofrer, é porque a única forma de Deus trabalhar em você é através da dor. A dor para você é motivo de lágrima, de choro e de sofrimento. A dor para Deus é motivo de ferramenta de trabalho. Ele usa a dor para te moldar, Ele usa a dor para te preparar, Ele usa a dor para te amadurecer, Ele te usa a dor para você crescer na vida. Enquanto você está reclamando da dor, Ele está usando a dor para te preparar, para te levar para o próximo nível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Quando você entende isso, você entende o porquê você passa de vale em vale, de deserto em deserto, de tempestade em tempestade, de problema em problema. É nos desertos da vida que a gente vive as maiores experiências com o Senhor. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente arder. Foi no deserto que Moisés subiu ao monte para orar a Deus. Foi no deserto que Moisés viu a coluna de fogo e a nuvem de glória que guiava eles durante o caminho. Foi no deserto que Moisés viu o maná descer a cada dia e sustentar eles. Foi no deserto que Moisés viu a roupa deles não se esgotarem, não ficarem velhas, porque o Senhor sustentava. Nos maiores desertos da vida, o Senhor revela suas maiores profecias, suas maiores presenças, suas maiores bênçãos sobre nós. É no meio do deserto que a gente tem as maiores experiências com Deus. É no meio do deserto que a gente passa pela maior presença, pela maior manifestação. É no meio do deserto que a gente mais tem intimidade com Deus. Quando a gente vai para a intimidade, porque a gente está sofrendo, e através do sofrimento a gente se aproxima de Deus, e quando a gente se aproxima de Deus, Ele revela para nós, Ele nos dá sonhos, Ele nos dá revelações, Ele fala conosco. É nos maiores desertos que o Senhor se revela para nossas vidas. Existe outro texto semelhante a este, um pouquinho após Marcos capítulo 4, um pouquinho mais para frente. Os discípulos vão passar pelo mesmo cenário novamente. Só que Jesus não vai estar mais no barco. Jesus vai estar em cima do monte orando. Eles vão estar desesperados novamente. Estão passando pelo mesmo problemas e não aprenderam nada com Jesus. Estão passando pela mesma dificuldade, não aprenderam nada. Só que a diferença é que Jesus não está no barco. Jesus agora, Ele está no monte orando. Eles vão se desesperar. Só que quando eles pensaram que eles iam morrer, aparece um homem andando em cima das águas. A pergunta que não quer calar é: me mostre outro texto da Bíblia que Jesus andou em cima das águas, se não foi no meio da tempestade. Então o sobrenatural só vem no meio dos maiores problemas. Não tem como conhecer o Deus da providência se você não passar por crise financeira. Não tem como conhecer o Deus da cura se você não passar por enfermidade. Não tem como você conhecer o Deus da salvação se tua casa não precisa de salvação. Não tem como conhecer o Deus que faz milagres se você não precisa de milagre. Primeiro Deus te fere, primeiro Deus te permite sofrer, primeiro Deus permite você passar por problemas, para depois Ele manifestar a glória dele sobre a tua vida. É por isso que o nome do Senhor Jesus é glorificado no meio dos vales. É engraçado, ninguém conta testemunho na bonança, ninguém conta testemunho nas coisas. É nos maiores problemas que o Senhor conta testemunho e faz milagre. Olha isso, pastor. Minha esposa não está aqui, mas ela me permitiu contar esse testemunho, que esse testemunho é dela.
ela estava com um problema no útero dela. A família dela já sofreu muito com câncer. E ela não sabia que tinha esse problema no útero, até que ela descobriu que ela estava grávida. Quando ela descobriu que estava grávida, o médico falou: olha, você está com problema no útero e isso pode causar câncer lá na frente. É o seguinte, você tem duas escolhas. Você pode abortar a criança, e a gente pode entrar com a cirurgia para te curar, ou você pode continuar com a gravidez, e depois da gravidez, que é uma gravidez de risco, a gente faz a cirurgia após o parto. E ela, obviamente, foi abortar. A gente passou a gravidez inteira subindo um monte. Aquela mulher com barrigão passou 8 meses de barriga subindo um monte. Não, vou pro monte. Minha filha, tá quase ganhando menino, você quer ir pro monte? Vou pro monte. Amém. Mas eu sabia que Deus estava gerando um maior milagre dela. Ela teve o bebê, o Ethan nasceu. E depois do nascimento do meu filho, ela marcou uma consulta novamente com o médico para fazer essa cirurgia. O médico ia examinar ela novamente, e ela ia fazer assim, e após o médico examinar ela, ele ia marcar para fazer a cirurgia. Só que uns dias antes da consulta dela, Deus usou umas 2 ou 3 pessoas para falar que Deus estava curando ela. E amém, glória a Deus. Se ela estivesse aqui, ela conseguiu contar com mais detalhe. Só que eu lembro que ela foi fazer o exame. Ela fez o exame. Pastor, o médico disse assim: eu não sei o que aconteceu, porque o exame está dando nada, está marcando que você está curada. Aí o médico falou bem assim: ou eu errei, ou a gente vai ter que fazer de novo. Aí sabe o que ela falou? Não precisa fazer de novo, porque Jesus me curou. Aleluia. A notícia ruim chegou, mas a notícia ruim só veio para glorificar o nome de Jesus Cristo. A notícia ruim pode bater na tua porta, mas essa notícia ruim vai ser gerado, vai se tornar no teu maior testemunho para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Aquilo que o inimigo está decretando que é a tua morte, e o Senhor está decretando que vai ser o teu maior testemunho. O Senhor vai entrar em cena e vai mudar a tua história, vai mudar a tua rota de uma forma que você nunca imaginou que Ele faria. Este problema não vai te matar, este problema vai te fortalecer, e você não vai sair chorando, se lamentando porque teve morte, não. Você vai subir no púlpito e vai decretar o maior testemunho sobre a tua história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Os discípulos estão no meio do barco, meus amigos. Eles estão passando por tempestade. Eles estão aflitos, passando por problemas. Quem não passa por problema, né? Quem não passa por dificuldade? Mas Jesus queria prová-los. Jesus estava no barco, e o que o Senhor queria prová-los é como é que eles vão reagir diante da tempestade. Eu os preparei, eu os capacitei. Eles acabaram de experimentar o meu poder. Agora eu estou colocando eles no meio da tempestade, e eu estou provando eles para ver aonde que está a fé, aonde que está a coragem, aonde que está a ousadia que eu plantei no meio deles. No meio da tempestade eu vou prová-los para ver se eles estão capacitados para viver aquilo que eu tenho preparado para eles. Porque Deus não faz nada sobre alguém sem antes provar se essa pessoa é aprovada. Não tem como Deus levantar sem antes o Senhor provar se essa pessoa está capacitada para fazer aquilo que Ele mandou fazer.
Não, primeiro o Senhor vai te provar, primeiro o Senhor vai te colocar em momentos difíceis. Ele vai ver se você está capacitado para cumprir aquilo que Ele quer fazer através de você. E é isso que o Senhor Ele vai decidir fazer sobre os discípulos. Os discípulos, eles estão no meio do barco, Jesus está dormindo tranquilamente, e eles, marinheiros experientes, pescadores de peixes, alguns discípulos eram pescadores, então eles tinham experiências com o mar. Só que essa tempestade, nem os discípulos que eram experientes tinham a capacidade de acalmar a tempestade, não tinha como. Só que olha que interessante, o problema é que eles não entenderam o que o Senhor queria ensiná-los. Enquanto a tempestade estava rolando, enquanto o barco estava indo para lá e para cá, Jesus estava no barco dormindo. Agora olha que interessante, como é que um homem, eu não sei você, irmão, mas qualquer coisa já me desperta. Como é que um homem está deitado dormindo no barco? O barco daquela época não tinha a estrutura que nós temos hoje. Nós vemos esses grandes navios aí de milhões de dólares. Você entra num barco, parece um hotel, nem parece que você está num barco, irmão. Se alguém gritar lá do lado de fora, você não escuta, é uma coisa maravilhosa. Mas naquela época não, era um barquinho simples. Jesus estava no barco, eles só iam atravessar daqui para lá, não precisa entrar no navio gigantesco, maravilhoso, não. Eles entram no barco e vão a destino. Jesus, ele dorme. Agora, o barco está balançando, a tempestade está vindo. A pergunta é, como é que a tempestade batia, como é que o vento soprava, como é que o barco estava quase virando e Jesus não despertou? Não faz sentido. Como é que Jesus não acordou no meio da tempestade? É porque tempestade para o homem, para Jesus, ele nem leva em conta. Quem estava com medo e quem estava desesperado eram os discípulos. Eram os discípulos que estavam desesperados. Jesus estava tranquilo, dormindo. A tempestade batia, ele dormindo. O vento batia, pastor Marlon, ele dormindo. O barco quase virando, Jesus dormindo. Mas sabe o que despertou Jesus? A única coisa que desperta Jesus é quando o filho decide clamar por ele. Jesus, ele não desperta com a tempestade. Jesus, ele não desperta com o vento, mas ele desperta quando os discípulos olham para ele: Senhor, não se importa que perecemos? Porque Jesus, ele não age no meio da tempestade, mas ele age diante do teu clamor. Não, eu vou repetir para ver se você entende. Jesus, ele não vai agir, não vai fazer nada até que você vá para a oração e peça a Deus por socorro. Ele sabe o que você está passando, sabe, mas ele só vai agir quando você decidir clamar a ele. Ele está no barco dormindo, mas quando os discípulos decidiram ir a ele, é aí quando ele desperta. Opa, porque ele não se cala diante de um filho que clama por socorro. Ele não faz nada diante de um filho que clama por socorro. Não, ele não vai agir até você se posicionar, ele não vai agir até você orar, ele não vai agir até você acordar de madrugada, ele não vai fazer nada, mas quando você se posicionar, ele se levanta e acalma essa tempestade. Jesus não se assusta com a tua crise, Jesus não se assusta com a tua tempestade, mas Jesus se levanta diante de um filho que chora na presença dele. Porque, James, porque ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Se o filho chora, eu vou me levantar para colocar. Ele sabe o que você está passando, mas ele está esperando o teu posicionamento para ele agir em ação ao teu favor. O problema dos discípulos é que eles tentaram fazer tudo com as suas próprias mãos para depois ir até o Senhor. Aí o Senhor está ensinando para eles: vocês estão fazendo errado. No meio da crise, eu não sou o último lugar. No meio da crise, eu sou o primeiro lugar. Antes de você fazer do teu jeito, clame a mim. Antes de você fazer da tua maneira, vai para a oração. Pergunta para Deus se é Deus que está nesse negócio mesmo. Pergunta se é da vontade dele entrar nessa amizade. Pergunta se é da vontade dele entrar nesse trabalho. Pergunta se é da vontade dele entrar nessa igreja. Fala com ele primeiro, para depois tomar uma atitude. Jesus está no barco, mas ele não faz nada, porque os discípulos estavam fazendo a coisa errada.
Ele sabe o que está acontecendo, mas enquanto você não pedir direcionamento para Ele, Ele não vai agir, Ele não vai fazer, Ele não vai falar. O nosso problema é que a gente decide fazer do nosso próprio jeito, para depois que se arrebentar e quebrar a cara, a gente vai para a oração: ô Senhor, eu me arrependi. Aí Deus está falando: sabe por que você se arrependeu? Porque você não orou primeiro, porque você não clamou primeiro, porque você não pediu resposta. Mas quando você aprender que eu sou o primeiro no teu lugar, na tua vida, eu não vou deixar você tomar direção errada, não vou deixar. Que posicionamento que Deus está na tua vida? Aonde que Deus está no teu coração? O nosso problema é que nós pedimos, nós fazemos de tudo. Sentamos com o advogado, assinamos os papéis, compramos um carro, compramos uma casa, mas a gente nunca pergunta para Deus: Deus, tu estás no negócio? Porque entenda uma coisa, nem tudo que é bom vem de Deus. O diabo não oferece coisa pequena para quem tem um grande propósito. Não. O que ele fez com Jesus? Pegou Jesus, levou no alto monte, no deserto, e disse: está vendo todo esse reino? Se tu se prostrar a mim, eu dou todo este reino para você. O diabo não vai oferecer coisa pequena para quem tem um grande propósito. Cuidado com as ofertas que aparentemente parecem ser boas, mas não vêm de Deus. Ora, primeiro, o que o Senhor está liberando sobre essa igreja é um dom de discernimento de espírito. Saber quando é que vem de Deus, saber quando é que vem do diabo, sabendo se Deus está no negócio. Não, irmão, quem tem o discernimento de espírito não fica enganado. Prega bem, mas tem alguma coisa errada. Louva bonito, mas tem uma coisa errada. Dá aleluia, mas tem alguma coisa. Ele não vai te deixar enganado, Ele vai te dar discernimento no meio desse. Ele vai te dar. É a casa dos meus sonhos, mas ora a Deus primeiro para ver se não tem nenhum pilantra que vai tentar ganhar em cima de você. É o carro dos meus sonhos, mas ora primeiro para ver se você não vai pagar mais aquilo que... Ora a Deus primeiro, porque nem tudo que é bom vem de Deus. A gente acabou de aprender aqui que quando estamos na vontade de Deus, não significa que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Cuidado. Se o diabo não conseguir te destruir, ele vai te distrair. Se ele não conseguir te destruir, ele vai te distrair. Ele vai colocar alguma coisa no teu caminho que vai atrasar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aí o Senhor está dizendo: alerta, cuidado, vai para a oração, vai para o clamor, vai para o jejum. O diabo está tentando te distrair, mas se você orar, o Senhor vai te dar livramento. Irmão, cuidado com o sapatinho de algodão. Cuidado, irmão. O diabo não vai oferecer uma mulher feia para você. Não vai. Ele vai oferecer do jeito que você gosta. Ele vai oferecer do jeito que você pediu para Deus, porque antes da bênção chegar, a prova vai vir primeiro. Mas se você resistir, o diabo, ele vai fugir de você, e o Senhor vai te dar livrar. Peça discernimento. Na época de Paulo, ele falava que o melhor dom era o dom de profecia, para que a igreja venha a ser edificada. Nos dias atuais, irmãos, nós não precisamos mais de profecia. Já existe a própria palavra, que é a própria profecia. O que nós precisamos é discernimento espiritual, porque ele nos alertou: nos últimos dias haverá muito falso mestre e muito falso profeta. Mas o Senhor está levantando a Shalom com discernimento espiritual, para saber: é de Deus, é de Deus, é de Deus. É discernimento espiritual, é orar ao Senhor primeiro, é usar o Senhor como dependência. Dependência espiritual, dependência material, dependência financeira. É usar o Senhor como dependência de vida. Tem como você ficar de pé comigo nesta manhã, em nome de Jesus? O Senhor, Ele não vai te deixar enganar. Ele não vai te deixar enganado, não vai. Só que você precisa fazer, irmão. Se você quer ter uma vida de sucesso,
Você precisa ter uma vida de oração. Se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Antes de tomar uma atitude, ore. Antes de tomar uma decisão, ore. Não tente fazer do teu jeito. Existem tempestades que você não vai conseguir vencer, mas o Deus que você serve vai vencer essa tempestade por você. Davi entendeu isso. Golias é muito maior do que eu. Se eu for pela minha própria mão, ele vai me arrebentar. Mas eu conheço alguém que é maior do que Golias. Aí, Davi, que sempre priorizou o Senhor, vai falar com Golias: tu vem contra mim com espada, com flecha e com lança, mas eu não vou contra ti no meu nome, eu vou contra ti no nome do Deus Todo-Poderoso. Ele entendeu, não é sobre mim, não é sobre os meus desejos, não é sobre as minhas emoções, mas é sobre o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo que... Para Davi, Golias era um obstáculo. Para Deus, Golias era uma oportunidade de Deus elevar o nível de Davi. Vou repetir. Para Davi, Golias era um problema. Para Deus, Golias era uma solução para cumprir aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Davi. Davi já tinha unção, mas ele precisa da oportunidade. E a oportunidade veio diante de uma crise. Tem gente que está chorando por causa da crise, mas mal você sabe que a crise é uma oportunidade de Deus liberar os dons espirituais sobre a tua vida. É uma oportunidade de Deus elevar o teu nível espiritual a superior. A crise é uma oportunidade de Deus fazer na tua vida aquilo que Ele prometeu. Em 2021, foi um dos anos que eu mais chorei, mais me lamentei, mais questionei. Mas o ano de 2022 foi o ano que eu mais vi a manifestação de Deus na minha vida. Porque a crise só é para revelar o teu propósito. Quanto maior a crise, maior o teu propósito. Quanto maior o problema, maior a tua unção. A crise é só para revelar o quanto que Deus vai te usar para... Não existe batalha grande para guerreiro fraco. Não existe batalha grande para guerreiro qualquer. Não, se a batalha é grande, é porque você é um grande guerreiro no mundo espiritual. Deus está te levantando nesta manhã para você entender que existem crises que é para te levar no nível superior. Existem crises que é para colocar Deus em primeiro lugar no teu coração. Depois que eu passei por uma tempestade, por um problema difícil, veio um profeta, pastor Mauro, e disse: eu tive que colocar esta crise porque eu não era mais o primeiro lugar do teu coração. Aí Deus falou: eu precisei você passar uma crise para você voltar a buscar a mim em primeiro lugar. O Senhor vai colocar o teu coração novamente no centro da vontade dEle. O Senhor novamente vai colocar Ele no centro do teu coração. Ele vai permanecer a crise, mas a crise não é para te matar. A crise é para te fortalecer. A crise não é para te matar. A crise é para te promover. A crise te arrancou pessoas. A crise te arrancou ambientes. A crise te arrancou dinheiro. Mas fica tranquilo, pois aquilo que está vindo é muito maior do que aquilo que você perdeu. Oh Jó, eu sei que você está sofrendo, mas se você me adorar no meio do sofrimento, eu vou colocar dupla honra
sobre a tua história, e aquilo que se perdeu nem se compara com aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos, nas tuas mãos. Nemaia, suyo que nemaia, chorocomprecia. Será que você tem como glorificar o nome de Jesus nesta manhã? Nada novo. Como expressar? Enquanto o louvor canta, Minha a gente tem alguns minutinhos a mais. Sai do teu lugar, vem aqui na frente pra gente orar. Vem. Você que precisa de um renovo, você que precisa de uma cura, venha. Venha. A sua semana não vai ser a mesma semana, não, vai ser diferente. Mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Você começa a agradecer a Deus. Sei que é Nós acabamos de passar pela semana não do tenho Thanksgiving. nada. Agradeça a Deus pelas crises que você tem passado. Tu só é forte porque tu enfrentou Golias. Tu só é forte porque a tempestade você passou. Você só é forte porque você matou um e matou leão. Você só é forte porque você enfrentou a tempestade. Tu só é valente porque você venceu os problemas, as crises da tua vida. Ele está levantando guerreiros. Guerreiros que não temem diante da batalha, mas guerreiros que se posicionam no meio das dificuldades. O problema não vai te matar, o problema vai te empurrar no teu propósito. Tudo que tenho é um Agradeço o nome dele. Aleluia. Sei que é simples, meu rei, pois não tenho nada além. Coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Ele te trouxe aqui pra te dar renovo. Renovo na tua alma, renovo no teu coração, homem. Aneia, catapa, cataracata. O inimigo te rodeou, mas o Senhor é o Deus que te dá livramento. Eu vejo alguém que não deixa de orar por você, não deixa de clamar por você. E o Senhor está dizendo: tu está marcado, homem. Não adianta fugir, tu é meu. Eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada que te espera, eu tenho um ministério que te espera. Eu pego nas tuas mãos e eu te faço passar por esse deserto. Esse deserto não é pra morte. Tu vai atravessar e cantar o hino da vitória. Ele está te vendo, Ele te guarda, te sustenta, lança fora todo medo, e as águas não te afundam, porque Ele está te vendo. Olha Ele no mar, caminhando no meio do mar. É Jesus no meio do mar, caminhando no meio do mar. Ele te guarda, te sustenta, lança fora todo medo, e as águas assim como o Senhor foi com Sara, o Senhor é contigo. Olha Ele no meio do mar, caminhando no meio do mar. É Jesus no meio do mar, caminhando no meio do mar. É Jesus.
teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, meu Pai, pelas crises das nossas vidas. Pois, Senhor, nós entendemos, meu Pai, que quando o Senhor está no negócio, a crise virá, mas a crise não acabará com a nossa história. A crise não nos matará, Senhor. Quando o Senhor está dentro do barco, a gente, meu Pai, não vai parar no meio dos problemas, mas o Senhor vai usar os problemas, meu Pai, para nos fortalecer. O Senhor vai usar o problema, meu Pai, para direcionar o nosso coração de volta para a Tua presença. O Senhor vai usar a dor, meu Pai, para reposicionar, meu Pai, o nosso coração de volta para a Tua presença. Ele está aqui. E essa tempestade não vai te parar. Este vento forte não vai te Espírito Santo, Ele está naufragar. passeando no nosso meio. Eu vi uma bomba indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, com uma brisa suave. E essa E o Senhor está dizendo que eu estou tocando em alguns corações nesta noite. Esse vento forte não vai te naufragar. Eu sinto no meu espírito, Senhor, Está no tocando algumas controle almas de nesta manhã. tudo. Tu entrou em quebrado, mas você mudou a senha. Essa tempestade não vai te parar. Tu entrou aqui Esse por vento questionamentos, forte não vai te mas receba o renovo. naufragar. Está no controle de tudo. É Ele, Espírito Santo, é Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Te sustenta, lança fora todo medo e as águas não te afundam, águas, porque Ele está te vendo. Olha Ele no meio do mar, águas que fluam, caminhando no meio do mar. tu vai transbordar, É Jesus tu vai no meio transbordar. do mar. O Senhor está te enchendo, mas Ele está te enchendo para te transbordar. Pessoas serão alcançadas através da tua vida. Tu não está entendendo nada, mas a dor está te enchendo. A dor está gerando dentro de ti os dons da Candemaia. O Senhor usará o teu testemunho, Ele usará a tua boca por onde você passar. Chorocondemaia. Há uma ativação sobre ti, mulher. Surioqueia, taia, cana. A chama se incendeia. A chama se incendeia. A chama se incendeia. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Pois Ele diz: eu te escolhi para os dons espirituais. Se prepare. Se prepare para os dons. Receba do céu. Receba do céu. Receba do céu. Receba. Receba. Receba essas ervas que fluam sobre você. Ele te deu ferramentas, usa elas. Ele te deu ferramentas. Quantos talentos Ele te deu, filha? Quantos dons Ele te deu? Às vezes a incapacidade te alcança. Às vezes a incapacidade bate dentro de ti e tu diz: Deus, eu sou tão pequenininha. Mas o Senhor de Deus, o Senhor Deus está te dizendo: eu te quero assim, eu te uso assim, eu te levanto assim. Eu levantei Davi, eu levantei José, e eu te levanto, filha. Mesmo pequenininha, eu te quero, pois eu vou te fazer grande. Todo medo. Ei, a caia, Suriocata, conta o teu testemunho, conta. Não tenha medo de falar do teu testemunho, porque eu te dei livramento, eu tive que mudar, eu tive que mudar. Eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou
não te deixei, porque eu sou o Senhor da tua vida.